tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa última lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12, que fala a respeito de ética cristã e redes sociais. E para nos ajudar a ministrar essa aula, está conosco o professor de Escola Bíblica Dominical aqui do Templo Central, o professor André Arraes. E também conosco o pastor Dalson Messias, que é psicólogo clínico e vai também nos auxiliar com essa lição. Para você que está conosco, mais uma vez, nosso muito obrigado para você que nos acompanhou aí durante todo esse trimestre, um trimestre que tratou assuntos concernentes à vida social que tem acontecido nos dias de hoje. Então eu quero pedir para você que está nos acompanhando nessa última aula, para deixar o seu joinha, o seu curtir aí, comentar esta aula, pegar o link dessa lição e mandar também aí para os seus amigos, para os seus alunos e também para os seus professores. Fica conosco, lição de número 12 está começando. Nós vamos falar a respeito de ética. 210 milhões de habitantes que o Brasil possui, nós temos aí aproximadamente 70% de internautas, ou seja, próximo de 150 milhões de pessoas têm acesso à internet, né? E se considerarmos de 210 para 150, esses 60 milhões aí, temos 25 milhões de crianças com menos de 7 anos, temos idosos que por alguma limitação física ou mental não acessam. Então, a bem da verdade é que a boa parte da nossa população adulta e consciente, ela tem esse acesso. E é muito pertinente o assunto exatamente por isso, porque é um tema ou é uma ferramenta que nós devemos tratar nas igrejas. Porque como faz parte do nosso cotidiano, da nossa realidade, da nossa atualidade, qual é o nosso comportamento, como temos usado essa ferramenta. E essa é a nosso principal motivo de estarmos aqui, para instruirmos os nossos professores, para darmos uma determinada diretriz, como tratar esse assunto nas suas salas de aula. Aqui nós vemos a lição, o autor fazendo separação, como aconteceu nas outras lições também, em 3 tópicos, uma explicando a respeito do que são as redes sociais, os perigos, né, das questões dos relacionamentos, e por fim, ele encerrando, falando a respeito das mídias sociais, das redes sociais, a serviço do reino de Deus. A gente percebe então que a lição ela culminou, né, para tentar trazer aí, para essa boa utilização das redes sociais, a serviço da igreja, a serviço da evangelização. Foi mais ou menos isso que ele quis trazer para a gente. Exatamente, partindo do pressuposto que nós temos uma ferramenta de grande abrangência, como são as redes sociais, eu penso que é necessário a gente saber comportar e usar essa ferramenta, inclusive para a evangelização. É comum a gente observar diversos temas sendo tratados nas redes sociais, menos o reino de Deus. Eu estou falando, obviamente, do meio cristão. É comum nós observarmos uma fantasia, é comum observarmos um personagem fictício, ilusório, mas a realidade, o reino de Deus não é transmitido, não é utilizado essa ferramenta. E eu penso que essa é o principal objetivo dessa lição, usarmos essa ferramenta para levarmos o reino de Deus a essa percentual grande. Eu estou falando do Brasil quando eu citei esses números, mas se falarmos a nível mundial, nós temos aí 7 bilhões e 600 milhões de pessoas no planeta e mais de 50% é internauta, mais de 50% é alcançado por essa ferramenta. O Brasil só perde em termos de acesso para os Estados Unidos, né? Você tem uma ideia, no mundo todo. Né? Exatamente. Embora nós temos é óbvio que essa é proporcional, essa participação, mas a importância dessa ferramenta. E muitas vezes nós alegamos que nós não temos o tempo, não temos o recurso, ou não temos a habilidade, ou qualquer outro motivo de propagar o Evangelho. Mas na verdade, os números falam por si, são expressivos e demonstram que a gente tem uma dinamite na mão. Nós temos uma ferramenta de uma abrangência incomum. E nós podemos alcançar muitas pessoas e muitas vidas para Jesus através das redes sociais. Antes de eu passar para o pastor Dalson, né, nosso psicólogo convidado, eu vou fazer algumas considerações a respeito das questões das redes sociais, até por ser profissional de comunicação, porque eu quero já começar a apimentar um pouco a discussão aqui para passar a bola para o Senhor. Pastor, eu quero que o senhor comente a respeito disso. Daqui no fim das contas,
a discussão em sala de aula, imagino que vai acontecer em torno das mídias sociais. Aqui o autor trouxe o nome redes sociais, mas o que é bastante usual, o que é usual tecnicamente seria as mídias sociais, porque quando a gente fala a respeito de redes sociais, a gente entende também que as redes sociais elas podem ser redes sociais reais, né? Eu posso ter um grupo de amigos, os meus vizinhos, por exemplo, é uma rede social, é uma rede de amigos que eu tenho ali, que eu convivo, que eu tenho uma convivência, mas ela não é virtual, ela é física, ela é real. Então eu acho que quando o autor quer tratar a respeito de redes sociais, está querendo falar de mídias sociais, que é o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o LinkedIn, diversas outras mídias sociais. Nós trabalhando diariamente com mídias sociais, é notório e nós podemos observar a respeito disso, que elas são eficazes no que diz respeito à comunicação social, à entrega de informação para as pessoas. Nós, por exemplo, estamos aqui agora gravando um vídeo, fazendo uma aula que estará posteriormente sendo postada em uma mídia social que é o YouTube. Né? Imagina a dificuldade que nós teríamos, por exemplo, em gravar esta videoaula e, a posteriori, gravar diversos DVDs e enviar para todas as pessoas que nos assistem todas as semanas. Geraria uma dificuldade. Então a gente pode observar aí as mídias sociais como um facilitador de informação, de levar informação para as pessoas e divulgar realmente o reino de Deus, como por exemplo nós temos os canais de notícias que fazem isso muito bem no que diz respeito à comunicação social. Temos também a publicidade, que se utiliza bastante a respeito disso, observando as características psicológicas de cada um, aquilo que as pessoas mais buscam, mais pesquisam nas mídias sociais, é aquilo que a mídia social vai entregar para ela, né? Então, atendendo aos desejos e anseios das pessoas. Isso, em termos de comunicação social, eu entendo que é bastante positivo, né? Porque nós interagimos com a notícia, com outras coisas também. Agora, falando a respeito da questão mais pessoal, das pessoas que se envolvem com as mídias sociais, e é aí que eu já quero passar a bola para o senhor, pastor, porque normalmente eu já falo a respeito disso, palestrando a respeito disso, eu oriento as pessoas a tomarem cuidado com as mídias sociais, com o que se posta e o que se comenta, porque o que você faz na internet, ela repercute na sua vida real, né? A internet não é um mundo sem lei, onde você pode curtir, comentar e dar a sua opinião, achando que não vai ter nenhuma representação fora daquilo. Uma coisa também que eu sempre digo é a respeito do que nós postamos. Às vezes nós queremos postar uma foto, mas nós não sabemos como que as pessoas vão receber essa foto. Postar a foto é uma informação. Eu sou o emissor dessa informação e quem está lá acessando pelo celular ou pela internet é o receptor. Ele pode interpretar essa mensagem de diversas formas. E sobre esse uso pessoal e essa mistura entre o real e o virtual, pastor, é que eu queria que o senhor fizesse um comentário para a gente. Mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Na verdade, essa é uma questão que tem demandado uma preocupação muito grande por parte de todos os psicólogos, todos aqueles que são observadores do comportamento humano. Porque o desenvolvimento da rede mundial de computadores, ou internet, como as pessoas a denominam, ela proporcionou a criação de um espaço virtual de existência. Ou seja, os sujeitos, as pessoas, elas interagiam no real, no concreto, com a presença, com a corporeidade, e o espaço virtual, ele proporcionou ao homem a possibilidade de abrir mão dessa presença, dessa corporeidade. Então ele consegue existir num espaço onde não há a corporeidade constituída, e ele pode dar para a existência do perfil que ele cria nesse mundo virtual, nesse ambiente virtual, de acordo com o seu imaginário. E está aí o maior de todos os desafios: existir de uma maneira consciente
e que vai se adequar com a representação do concreto, do real, do que de fato é. Esses perfis da internet, que são criados na internet, eles quase nunca representam, na verdade, aquilo que o sujeito de fato é. E essa confusão, essa perturbação, essa inadequação de existir num espaço virtual que aparentemente precisa obedecer regras, precisa encontrar limites, né? Mas que na realidade ele não está assim necessariamente submetido a essas ordens. No espaço virtual eu posso ser quem eu quiser. Eu posso me apresentar da forma que eu entender de me apresentar. E esse tem sido um grande problema. Um grande problema, porque a identidade do real tem sido misturada, tem encontrado algumas inadequações quando se trata de interação nas mídias virtuais, né, no espaço virtual. Eu dou a configuração para o meu perfil, que eu entender que é a configuração que me traz alguma alegria e muitas vezes de uma forma perigosa, porque eu sempre vou ter que retornar para o concreto, sempre vou ter que voltar para o real. E como que eu lido com essas frustrações? De existir durante algum tempo num espaço virtual que me dá a oportunidade de existir como eu existi, como eu entender de existir, com todas as habilidades, com todas as prerrogativas que eu desejar ter, com toda a beleza, com todos os traços que eu desejar ter, e depois eu ter que voltar de novo a lidar com o concreto. Então, com o real, né, isso realmente tem sido um problema muito grande, sem contar que há um comprometimento significativo de todas as habilidades do sujeito. Há um comprometimento das habilidades sociais de interação significativo, né? Aqueles que porventura no seu espaço real de existência são tímidos, eles perdem toda a timidez num ambiente virtual. Conseguem conversar e existir do lado de trás de um vídeo como se ele fosse desenvolto, comunicativo, dotado de uma habilidade social de interação significativa. Mas quando ele tem que voltar para o real, ele lidar novamente com as suas limitações. E isso tem trazido prejuízos significativos. Mas eu vou abrir a pergunta também para o senhor, professor. Mas o senhor me disse assim, o senhor acabou de dizer, que uma pessoa tímida, por exemplo, encontra ali uma liberdade, uma facilidade de se expressar. Isso não seria positivo? Porque talvez se ele tem dificuldade de se expressar no real, ele talvez se expresse no virtual. Será que ele não conseguiria melhorar o seu desempenho, por exemplo, no real? Trabalhando no virtual, não consegue desempenhar no real, por exemplo? É pouco provável que, é claro que nós não podemos tratar de forma determinista, né? Mas é pouco provável que interagindo de maneira solitária nas mídias sociais, ele vai conseguir transitar isso para o real, porque as contingências do real, elas sempre vão estar lá. Então o problema é ele não encontrar as contingências que ele tem no real no virtual. No virtual, ele está protegido. A sensação de segurança, a sensação de proteção, lhe dá a oportunidade de ir além do que o real, o concreto propõe. Então ele, no concreto, por exemplo, teria que lidar com o julgamento social. Entendi. Existir no espaço virtual é uma forma de estar protegido. Eles vão julgar o meu perfil, mas esse perfil ele pode deixar de existir, ele pode ser modificado, ele pode ser adaptado de acordo com as expectativas do grupo onde ele se propõe interagir, e isso, de certa forma, dá para ele alguma proteção. Professor, algum comentário? Sim, irmão Rodrigo, explorando esse aspecto da irrealidade do que é exposto nas mídias sociais, que o pastor está citando,
a gente deve considerar também aqueles perfis que são falsos, os fakes. Fake news, né? Por exemplo, muitas vezes a mídia social mais conhecida, nós sabemos qual, mundialmente, o Facebook. E existe uma premissa que o perfil é criado a partir de 13 anos de idade. A bem da verdade, existem muitas crianças com menos idade que têm o seu perfil criado lá. Da mesma forma, tem muitos perfis que não condizem com a realidade, né? E a partir disso aí, se cria um relacionamento com um fantasma, eu diria, com o real, né? E nesse relacionamento se constrói amizades, onde a nossa revista traz, são relacionamentos efêmeros, que é descartável, que é algo prematuro, que é algo curto, de curta validade, né? E que é algo inconstante, exatamente por essa irrealidade que o pastor trouxe à tona. Sem contar, Rodrigo, nós podemos trazer em conta que há pesquisas, né, feitas, e esse é um assunto que tem sido amplamente discutido no meio acadêmico dos observadores do comportamento humano, os psicólogos, os estudiosos que tratam da neurocognição, sujeitos expostos, por exemplo, a jogos violentos nas mídias sociais ou softwares, programas de computadores, eles apresentam uma alteração na sua sensibilidade emocional. Isso tem sido amplamente estudado, né? Ele se torna, trazendo aqui para a nossa compreensão, ele se torna insensível, porque ele vai sendo exposto de forma continuada a uma série de situações e há uma mistura entre o virtual e o real. Hoje, o avanço tecnológico nos proporciona essa miscigenação de uma forma muito, muito perigosa. Há uma mistura entre o virtual e o real. E até na determinação, no estabelecimento desse perfil, né, das mídias sociais. E existem comportamentos que são desenvolvidos lá que vão ser de alguma forma reproduzidos sim no real. A ostentação, por exemplo, né? O encorajamento para o bullying. O bullying em espaço virtual tem sido uma coisa, né, assustadora, porque muitas vezes o que não se tem coragem, ou que não se tem disposição de fazer no real, se faz no virtual. Porque a corporeidade muda o comportamento, muda a interação do sujeito. E no virtual, nas mídias sociais, o sujeito ele está desobrigado dessa corporeidade. Então isso traz uma sensação de proteção que vai produzindo aí uma alteração comportamental que não se consegue mensurar de forma exata a proporção dessa alteração. Mas que é fato isso, hoje nos Estados Unidos existem pesquisas confiáveis de que sujeitos expostos a cenas de violência, quando submetidos a estas mesmas cenas no real, eles demonstram a mesma insensibilidade que eles teriam no virtual. Nós, antes de começarmos as nossas aulas, a gente sempre tem um momento aqui de conversa, de bate-papo, de interação, para a gente alinhar alguns pontos, né? E eu, antes da aula, citava aqui para os nossos professores a respeito de alguns exemplos de pesquisas, né, sobre mídias sociais, apontando, por exemplo, a questão do comportamento, pastor Dawson, com relação às questões das pessoas ficarem deprimidas, né? É uma verdade que muitas das vezes as pessoas pegam uma rede social e, ao olhar, que nós chamamos de timeline, ela se senta deprimida porque reconhece ali nos seus colegas, talvez colegas de infância, de profissão, que tiveram mais êxito do que ela, e a pessoa começa a ficar deprimida, achando que a vida dela não está tão boa quanto daquelas pessoas, sem entender que, bem na verdade, aquelas pessoas só estão postando fotos de momentos que elas passaram
e que a bem da verdade é que a vida dela não é diferente da de todos nós, né? Passam por momentos bons e momentos ruins também, né? Isso é uma coisa que sempre acontece. Outro grande perigo das mídias sociais, o privado já não é mais tão privado assim, né? Tomou uma proporção muito grande, a publicação de perfis na internet, então se posta tudo, né? Se posta tudo na internet. Aqueles que são de fato usuários de perfis na internet, eu não sei se eles de fato têm uma privacidade. O coletivo e o individual está muito confuso, muito misturado também, né? Isso é um perigo muito grande. Só que a observação que você traz é muito pertinente. Por quê? Porque nem sempre o que se posta nas mídias sociais representa de fato a verdade, né? Há de se pensar nisso. A questão de comportamentos que ostentam nas mídias sociais é uma enormidade muito grande. Pastor, mas será que eu vou continuar aberto para o professor aqui? Esse é um tema que eu gosto muito. E eu vou querer que o senhor também fale a respeito de como que a gente tem que... Porque a bem da verdade, pastor, é que as pessoas não vão deixar de ter mídias sociais. Não. Muito pelo contrário. Parece que a cada momento que se passa, existe mais mídias especializadas. Existe umas para você postar fotos, para você postar vídeos curtos, né? Vou citar os nomes. O Snapchat, por exemplo, que é uma mídia social voltada mais para um público adolescente, o LinkedIn, mais corporativo. Então as pessoas não vão deixar de usar, né? Mas como usar com segurança? Essa que é a questão. Mas antes de eu me responder isso, eu quero te fazer uma outra pergunta e eu quero que você também participe desse debate. Será que isso não é um desejo do ser humano? Será que o ser humano não tem realmente esse desejo de se mostrar, de se revelar ou de perder a sua privacidade? Será que isso não é um desejo do ser humano, pastor? E a mídia social atendeu esse anseio do ser humano? Então, existem, mais especificamente, Lacan, um pensador do comportamento humano, um dos pais da psicologia, ele diz da nossa existência em três eus diferentes, três selves, né? Que é o self real, o self imaginário e o self ideal. Então todos nós temos um eu real, um eu imaginário e um eu ideal. A mídia, a meu ver, a mídia deu a oportunidade para o sujeito de perpetuar o self ideal. E é muito confortável existir desta forma, ser quem eu sempre sonhei, excluir da minha existência todas as minhas limitações e expor só as minhas qualidades e as minhas virtudes. Geralmente, as postagens que nós acompanhamos nas redes sociais são só das coisas que nos promovem, das coisas que de alguma forma nos tornará mais aceitáveis. E aí a gente precisa pensar nisso, né? E aí você me fez uma pergunta: como utilizar esse seguro? Olha, se o perfil for bonito demais, perfeito demais, cheio de virtudes demais, já se deve levantar a suspeita, né? Porque ninguém é tão bom assim, né? Ninguém é tão bom assim. Então, nós não queremos aqui ressaltar as deficiências de ninguém, mas todos nós somos passíveis de algumas questões que precisam ser trabalhadas, deficiências, né? Fraquezas emocionais. E o que se posta lá, na verdade, quando você diz assim que existem perfis que demonstram lá uma fragilidade emocional, né? Essa fragilidade emocional também precisa ser estudada, precisa ser analisada, precisa ser observada sob o prisma de se não é na verdade não é uma postagem que está buscando atenção, aprovação, ou qualquer coisa nesse sentido. Então é uma coisa que eu diria que lá é o lugar, é o ambiente, é o lugar oportuno.
para perpetuar o meu self ideal. Inclusive, há pouco você tinha falado sobre o sentimento que provoca naquele que vê o seu amigo de infância, enfim, ele se teve mais sucesso que eu, e muitas vezes esse sentimento é causado por situações como as que o pastor está citando. São postagens irreais, postagens de momentos isolados, muitas vezes momentos que não existiram, são forjados e despertam esse sentimento. E é onde o autor da revista nos traz a falsa felicidade encontrada nas mídias sociais, né? Produto ou resultado, aliás, dessa postagem, desse comportamento, né? Essa falsa felicidade a respeito da exposição. Muitas vezes a pessoa, o usuário da mídia social, ele se sente seguro no ambiente físico que ele está, esquecendo-se que, na verdade, aquela postagem não vai ficar ali naquele ambiente físico, ao contrário, ela vai ganhar asas. Professor, nós sabemos que alguns dos nossos professores nas congregações são professores de uma geração diferente da nossa. Alguns são bem atualizados com relação a essas questões da internet. Quais são aí e eu deixo também já para o senhor trazer as suas considerações finais, quais são as recomendações aí que o senhor traz para os professores aí interagirem bem com os alunos nesta lição? Nós abordamos aqui o assunto e eu percebi que foi bem explorado e enfatizado o aspecto do cuidado que deve se ter com essa ferramenta, né? Porque foi pontuado, muito pertinente, os pontos negativos que pode acontecer, as consequências, enfim. Mas é algo que a gente não pode fugir, é uma realidade, como dissemos no início da aula, faz parte da nossa realidade, do nosso cotidiano. E o que devemos fazer é usar essa ferramenta, eu volto a falar nesse assunto, para propagar o Evangelho. Qual uma das formas que eu posso utilizar? Existe um usuário que mesmo quando nós ficamos offline, ele permanece online 24 horas por dia. Se eu adicionar, já que essa mídia social muitas vezes é postado aquilo que não é real, agora eu falo algo que é real. Se eu adicionar aos meus contatos Jesus Cristo, eu posso ser mais cauteloso, cuidadoso, vigilante e levar adiante o objetivo como cristão e usando a ética cristã para levar o reino de Deus a todo mundo. Tá certo. Pastor, eu quero também deixar aqui a oportunidade de eu trazer as suas considerações finais. Eu vou fazer umas também, porque eu quero que nós encerremos a nossa aula com as considerações do pastor de igreja, aquele que convive ali diariamente com as ovelhas, e as ovelhas normalmente fazem algumas estripulias aí nas mídias sociais, né? Pastor, eu encerro também dizendo a respeito de uma questão bastante importante, eu digo isso como jornalista, que é dar voz às pessoas, né? A gente percebe que muitas das vezes as pessoas utilizam-se das mídias sociais para fazer denúncias que são denúncias da comunidade, né? Que ela normalmente teria voz, talvez em um veículo de imprensa, mas que ela, através das mídias sociais, consegue organizar, mobilizar tudo isso e consegue mudar as diferenças. Eu prefiro não citar nomes, mas eu tenho exemplos na nossa igreja de pessoas que, por intermédio das mídias sociais, apresentando a situação, expondo uma situação, conseguiu levantar fundos para conseguir uma consulta, uma cirurgia, um tratamento médico para o seu filho, pessoas aqui da igreja. Então isso é bastante relevante, são atitudes positivas que a rede social trouxe. Mas eu continuo com as afirmações do senhor a respeito das personas, dos personagens que as pessoas se criam e que deve se tomar bastante cuidado. Essas são as minhas observações. Eu observo também, pastor, utilizando aqui as mídias sociais da igreja, que nós conseguimos levar o Evangelho, a palavra do Senhor Jesus, para diversos locais, diversos países. Às vezes, os nossos cultos, nós conseguimos alcançar a transmissão ao vivo, cerca de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas que estão aí do outro lado, nos acompanhando aí todas as terças e domingos e que ouvem a palavra do Senhor a respeito disso. Pessoas que talvez estão no trabalho, que lembrou que na mídia social da igreja vai estar transmitindo o culto e podem assistir. Isso para nós é muito bom, bastante significativo e bastante positivo. Bem, essas são aí as minhas considerações finais como profissional
da área de comunicação a respeito disso. Pastor, eu deixo para você as suas considerações finais como pastor, né? Falando aí sobre quando o membro da igreja comete aquela selfie um pouco sensual, né? Um pouco delicada, como tratar tudo isso, e deixo para o senhor aí as suas considerações também. Pastor. Então, eu quero fazer minhas considerações finais como pastor também, como psicólogo, porque é impossível separar, né? as coisas. Mas eu que privilégio é ter um pastor psicólogo, né? E eu queria fazer as minhas considerações sustentadas em 3 ou 4 expressões. A primeira, na histeria. Eu acredito que a utilização das mídias sociais tem promovido um comportamento histérico, no sentido de hipervalorização de tudo o que se vivencia, né? A histeria é um perfil de é uma estrutura de personalidade e que tem como uma das suas características principais a hipervalorização de tudo. Então, a hipervalorização do seu aspecto, da sua sexualidade, da sua sensualidade, do seu fator emocional. Então, esse é um problema essa é uma questão que precisa ser muito bem administrada. Porque ter no meu quarto, um computador, né? Do lado de dentro eu fecho a porta e aparentemente eu vou entender que eu estou sozinho ali, mas quando eu falo diante de uma tela de um computador, de uma câmera de um computador, isso depois vai ser levado de forma pública a muitas pessoas. A outra questão que precisa ser muito trabalhada da utilização das mídias e que eu gostaria de considerar aqui é o isolamento. A existência num espaço isolado. Eu dispensar as interações sociais em virtude da minha existência virtual. Isso é um perigo muito grande, muito grande. E outra coisa que talvez seja essa também, uma preocupação do sociólogo Zygmunt Bauman, que fala sobre o desenvolvimento das relações líquidas, né? A internet, a utilização das mídias sociais dá para o sujeito a possibilidade de desenvolver relações líquidas, fluídas, que podem ser começadas através de um clique na tecla do seu computador, ou também podem deixar de existir com um simples toque. Então, a forma de matar ficou mais simplificada, né? Eu deleto o sujeito do meu hall de existência como se eu estivesse exterminando ele do meu mundo virtual. As relações efêmeras, as relações passageiras, sem um comprometimento afetivo, também tem sido um grande perigo. Na sua grande maioria, as pessoas têm 1.000, 2.000, 3.000 amigos nos seus perfis de mídia social. Mas quantos desses amigos você levaria para almoçar na sua casa? Eles são de fato amigos? Então, e aí a sensação de ter tantos amigos assim pode me levar à tranquilidade de existir lá dentro do meu quarto. E é uma ilusão que, quando percebida de forma diferente, ela pode culminar num grande problema, né? Então, deixo aí as minhas considerações, sem dizer também da existência de algumas igrejas nos espaços virtuais. Existência de algumas igrejas nos espaços virtuais. A possibilidade de cultos nos espaços virtuais, de membrazia nos espaços virtuais, de ceia nos espaços virtuais. Isso é muito perigoso, porque na verdade a Bíblia nos faz algumas recomendações, né? Não ausenteis-vos das vossas congregações, como é costume de alguns. E o lugar mais seguro é na comunidade dos santos. Tá certo, pastor. Muito obrigado pela sua presença. Você também, professor, muito obrigado pela sua presença. E como fazemos sempre no encerramento da nossa aula, poderíamos gravar mais a respeito desse assunto, né? Pastor, gostaria que o senhor orasse com todos nós, para nós encerrarmos a nossa aula e abençoarmos os nossos alunos e os nossos professores. Lembrando que no próximo semestre nós teremos aí um estudo a respeito do livro de Levíticos. E essa é a nossa última aula deste trimestre. Muito obrigado para você que nos acompanhou aí durante esses 3 meses. Pastor.
Querido e eterno Deus, nós queremos louvar e exaltar ao Senhor por sua bondade e misericórdia sempre presente nas nossas vidas. Pai, que a tua mão continue abençoando os teus filhos que têm feito esse trabalho importante de propagação do seu Evangelho, e que nós recebamos do Senhor as estratégias necessárias para a utilização das mídias sociais. Pai, é o que eu te peço e também te agradeço, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, eu, professor André Arraes, da Escola Bíblica Dominical, e o nosso pastor e psicólogo Dalson Messias, para fazer um convite todo especial para você. Assista agora a última lição deste trimestre da Escola Bíblica Dominical. O link do vídeo está na descrição, com um tema bastante sugestivo: ética cristã e redes sociais. Está imperdível. Acompanhe, assista, clique aí no link.